A Espanha participou pela primeira vez em 1934. Contava com o grande Ricardo Zamora. Eliminou a seleção brasileira por 3-1 e nos quartos de finais jogou contra a Itália, onde foi um jogo muito violento onde Zamora ficou lesionado, mas mesmo assim fez defesas impressionantes. Porém a Espanha perdeu no jogo de desempate. Em 1938, devido à Guerra Civil, a seleção espanhola não esteve presente no Mundial. Voltaria sim no Brasil. A La Fúria derrotou a Inglaterra, a grande decepção do Mundial, e venceu o Chile e os Estados Unidos, passando em primeiro lugar no grupo. Porém, na fase seguinte, a Espanha foi uma total decepção, uma que sofreu uma derrota de 6-1 frente à anfitriã, outra frente à Suécia e apenas um empate contra o Uruguai, ficando com o quarto lugar. Daí em diante a seleção espanhola ficou conhecida como mais uma seleção no mundo. Falhou os 2 mundiais seguintes, ficou na fase de grupos no Mundial no Chile e na Inglaterra, voltaria a falhar a presença nos mundiais do México e da Alemanha, e ficaria na fase de grupos na Argentina. A Espanha queria mudar a sua imagem e organizou o torneio de 1982, prometendo a conquista do título. Porém a La Fúria desiludiu mais uma vez, onde passou à segunda fase apenas com uma vitória, e na segunda fase é eliminada pela Alemanha Ocidental. Em 86, passou em segundo lugar da fase de grupos, onde perdeu apenas para o Brasil, e eliminou a favorita Dinamarca com 4 golos de Butragueño nos oitavos, e perde para a Bélgica nas grandes penalidades, nos quartos de final. Mais tarde a Espanha iria ter a sua vingança na Itália. Contava com o jogador Fernando Hierro e passou em primeiro no grupo, mas perde nos oitavos para a Jugoslávia. Em 94, a Espanha passa em segundo lugar da fase de grupos, ganha a Suíça por 3-0, nos oitavos, e perde para a Itália de Baggio nos quartos de final. Na França, a Espanha teve uma eliminação humilhante na fase de grupos, frente à Nigéria, onde o guarda-redes Zubizarreta foi o principal responsável por essa eliminação. Na Ásia, a Espanha passou em primeiro da fase de grupos, ganhou a Irlanda nos penaltis, mas perde, de forma polêmica, nas grandes penalidades para a Coreia do Sul. Em 2006, a Espanha contava com grandes promessas como Iker Casillas, Puyol, Xavi, David Villa, Iniesta, Fernando Torres e Xabi Alonso. Passou em primeiro da fase de grupos, sem derrotas, mas perde para a França de Zidane nos oitavos. Em 2010, a Espanha contava no comando Vicente Del Bosque e adicionava ao elenco Sérgio Ramos e Piqué. Passou em primeiro na fase de grupos, apenas perdendo para a Suíça, eliminou Portugal nos oitavos, ganhou ao Paraguai nos quartos, venceu a Alemanha nas meias finais e na final com o golo de Iniesta. A Espanha conseguiu conquistar o primeiro Mundial de sempre, em cima da Holanda. De gloriosa passou a vergonhosa. No Brasil, desiludiu as expectativas, onde ficaria na fase de grupos, onde seria humilhada pela Holanda e pelo Chile. Em 2018, a Espanha passou em primeiro empatando contra Portugal, num jogo emocionante, e contra o Irão. Porém perdeu nos penaltis para a Rússia, nos oitavos, tendo assim outra vez uma grande vergonha.